Meus queridos irmãos, com muita alegria, que cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Felizes nós estamos, pois Deus nos dá o privilégio tão rico de estar na casa do Senhor, para o bendizer, o exaltar, ter o privilégio de louvar a Ele. Temos o privilégio de compartilhar da poderosa palavra de Deus. Que para isso eu gostaria que você mesmo assentado abrisse a vossa Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, texto bastante recitado. Nós vamos fazer uma meditação nesse texto, que com certeza vai contribuir para o elevo espiritual os amados irmãos nesta noite. Primeiro livro dos Reis, irmãos, no capítulo 17, nós vamos ler versículos 14 ao 16. Pode permanecer assentado para lermos a palavra do Senhor. Capítulo 17, 14, 15 e 16. Vou esperar os irmãos encontrar o texto para lermos juntos. Quem pode dizer amém? Diz assim: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Amém. Meus queridos, o milagre registrado nesse texto não difere em nada dos demais milagres, inclusive ocorrido neste livro histórico, em grau de sobrenaturalidade. Nada do que aconteceu aqui aconteceria se não fosse pelo mérito de Deus, pelo um ato sobrenatural, por uma intervenção de Deus, por uma intervenção divina. Contudo, mesmo que esse milagre tenha aspectos semelhantes dos demais, há algumas variantes desse texto que parece contrariar a lógica natural, contrariar alguns conceitos que temos sobre o milagre. Quais são essas variantes que parece ser contraditório? Primeiro, que a providência prometida por Deus ao profeta Elias viria de uma mulher que estava em crise. Imagine só, o ribeiro secou-se, Elias está com fome, Elias precisa de alguém para o sustentar. Seria mais fácil nós entender Deus dizendo assim: vá, porque eu já ordenei uma viúva rica, uma viúva com muitos bens para te sustentar. Mas o texto não diz assim. O texto só diz que Deus ordenou uma viúva. E quando Elias vai ao encontro
dessa providência prometida por Deus, os irmãos vão perceber que esta mulher estava em crise também. Esta mulher estava vivendo crise dentro de casa, né? Inclusive ela mesmo colocou limite dentro da sua casa, quando diz assim: vou preparar a última refeição para que comamos e morramos. Ela estava se referindo a ela e o filho dela, porque ela dizia: eu só tenho um punhado de farinha em casa e um pouco de azeite. Em outras palavras, nas contas desta mulher incluiria morte, a morte dela e do filho. E Deus não é incluído nas contas desta mulher. Observe que ela diz assim: eu tenho somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite, né? Estou apanhando aqui alguns cavacos de lenha para preparar uma comida para que possamos morrer. Na matemática desta mulher, e no fim das coisas, ela morreria na concepção dela. Mas nas contas do profeta inclui Deus. E nas contas do profeta que inclui Deus, todo mundo fica vivo no final, pois Deus mexeu nos limites daquela mulher. Então aqui você já vai perceber Deus realizando um milagre, contrariando muito a lei da lógica das coisas. Mas outra coisa que eu gostaria que você permanecesse com a sua estimada atenção para esse milagre, que difere muito em sua pedagogia, em sua fórmula, é que para Deus cuidar de Elias e cuidar desta família, perceba que Ele trabalha com elementos básicos da família oriental. Quando Deus garante duas coisas, Ele diz assim: olha, a farinha não vai acabar e o azeite não vai faltar. Esta é a garantia de Deus para esta família aqui. A farinha não vai acabar e o azeite não vai faltar. O que Deus está fazendo aqui, irmãos, é extraordinário. Por isso que eu disse para vocês a priori que esse milagre, tanto em fórmula, tanto em pedagogia, ele difere muito dos demais. Por quê? Mais adiante você vai ver uma mulher viúva também, que está com seus filhos à mercê do homem que rondava a sua casa para levá-los, porque o marido morreu, ela ficou devendo. E você vai ver naquele milagre que Deus ordena ao profeta Eliseu que fale à mulher, que ela entrasse em casa, pegasse vasos emprestados, porque ele iria multiplicar o azeite. Haveria uma dispensa ali, houve uma dispensa na casa daquela mulher, que houve o quê? Uma reserva de azeite. Eu quero que vocês entendam a diferença e o poder desse milagre aqui. No milagre da viúva, 2 Reis capítulo 4, Deus multiplicaria o azeite de tal maneira que haveria um depósito de azeite na casa daquela mulher. Ela viria o milagre uma vez. Mas nesse milagre aqui, Deus não falou assim: olha, eu vou fazer um milagre cuja a farinha não vai acabar, porque eu vou multiplicar, haverá uma dispensa de farinha. Deus não falou isso. Deus também não falou assim: olha, haverá uma dispensa de óleo, de azeite, que eu vou multiplicar hoje, de um dia só. Ele não falou isso. Ele falou assim: olha, o milagre vai acontecer todos os dias. Eu vou garantir que haverá o suficiente dentro de 3 anos e meio. Não vai faltar nem farinha e nem azeite. Por quê? Porque Deus iria garantir a
permanência. E o milagre naquela casa aconteceria quando, Edilson? Todos os dias, durante 3 anos e meio. Eu estou dizendo que o milagre naquela casa se tornaria rotina, irmãos. Eu estou dizendo que o milagre na casa dessa mulher se tornou rotina. Uma coisa é Deus fazer um milagre num dia e aquele milagre durar 3 anos e meio. Uma coisa é Deus falar assim: pode preparar a comida, pode preparar o pão todos os dias, porque eu vou manter o azeite, vou manter também a farinha. Aí eu estava meditando esse texto já faz alguns dias, pensando algumas coisas a respeito, meus irmãos. Entendi que existe milagre também no manter, existe milagre no multiplicar, mas também existe milagre quando Deus mantém as nossas coisas. Nós ficamos com certeza eufóricos quando dizemos assim: Deus fez, Deus multiplicou, Deus fez um grande milagre. É claro que há um ato sobrenatural nisso, mas você já percebeu que também é milagre quando Deus mantém as nossas coisas? Quando Deus mantém a nossa saúde, quando Deus mantém a nossa fé, quando Deus mantém a nossa alegria. Aí Deus não aumenta, mas também não deixa acabar. Eu vou repetir, aleluias. Deus não multiplica, mas também não deixa acabar. E é por isso que você vai ver crente sempre levantando a mão e dando glórias ao Senhor. E foi nesse pensamento que manter também é milagre. Estou pregando por compreensão. Manter também é milagre, que quando Deus mantém algumas coisas na nossa vida, são geradas algumas possibilidades. Quem vive o milagre do manter, esse manter gera algumas possibilidades. Quais são? Uma delas que eu posso pontuar para vós outros. Primeira possibilidade: o manter de Deus me gera a possibilidade de adorar toda hora. Por quê? Aqueles que esperam receber. Quem não vê o manter e o preservar de Deus, espera receber para adorar. Só adora quando recebe uma bênção exponencial. Ele procura um motivo num culto desse para adorar. Eu vou repetir, que eu gostaria muito que você compreendesse isso aqui. Quem espera receber de Deus um milagre para adorar, ele fica na expectativa. Quando surgir a minha bênção, eu adoro. Mas quem vive já o milagre do manter, ele não espera nada para acontecer para adorar, porque ele já sabe assim: se eu já estou aqui na igreja, se eu sou crente, se a minha família está debaixo da proteção de Deus, se eu almocei hoje, tomei café da tarde, eu já tenho um motivo sobejo para me levantar a mão para cima e adorar a Deus. Esses não esperam receber algo novo, mas já adora porque Deus conserva o antigo. Irmãos, essa é a palavra de Deus para vós aqui nesta noite. Louve a Deus por Deus te conservar e conservar as suas coisas. Existem pessoas que esperam uma bênção exponencial, mas quem reconhece que Deus mantém a sua vida, ele adora a Deus pelo casamento que já tem, ele adora a Deus pela família que já tem, porque quem sabe o seu casamento, a sua família já foi decretada falência pela sociedade. Alguém dizia assim: não vai durar alguns meses, não vai durar alguns anos, mas já tem tempo que você já está nesta família, está casado, aleluia. Aí você diz assim: eu estou no culto da família, Deus mantém o meu casamento, Deus manteve a minha família, então já vou levantar a mão para cima e vou glorificar Deus, porque tem milagre no manter, irmãos. E Deus sempre preserva o suficiente para nós declarar louvores e adorar ao santo nome do Senhor. Eu estou dizendo que naquela casa, irmão, milagre se tornou rotina. Milagre se tornou rotina. É no nome de Jesus Cristo que eu quero dizer essa palavra a vós outros nesta noite. O milagre na tua casa vai ser rotina, no nome de Jesus Cristo.
Alguém entendeu porque levantou a mão? Aleluia. O milagre na tua casa vai ser rotina. Aleluia. Todos os dias você vai ver o manter de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus. Milagre na nossa casa é visto como rotina quando temos a capacidade de ver Deus mantendo as coisas. Agradeça a Deus por Deus manter na tua casa. Parece que eu vejo se aquelas duas viúvas encontrassem, uma diria assim: eu recebi um milagre um dia na minha casa tão grande. Eu recebi um milagre extraordinário na minha casa que a despensa não coube. A outra diria assim: ah, que bom, que milagre sobrenatural. Só que lá em casa foi 3 anos e meio de milagre. Todo dia acontecia um milagre. Todo dia acontecia um milagre. Aí só tinha esse tanto de azeite. Aí quando ia fazer a comida, o azeite não acabava. Olha o milagre aí. Deus poderia ter feito: ok, irmão Wagner, eu vou multiplicar. Você tem um azeite? Tem. Então eu vou multiplicar outra taça de azeite para você fazer o almoço de hoje, viúva. Mas Deus não fez isso não. Usa o azeite que tem porque não vai acabar. Aleluia. Usa o que tem porque não vai acabar. A mulher usava o azeite ficava. Usava a farinha ficava. Sabe o que Deus fez? Eu não multiplico, mas também não deixo acabar. Eu estou mantendo as coisas. Aleluias, aleluias. Quem crê que na tua casa o milagre vai ser rotina, que bom que você levantou a mão para cima, porque você vai ver Deus manter a sua casa, manter os teus filhos, manter a tua saúde. Eu estou pregando por compreensão nesta noite, porque esta igreja crê na palavra de Deus e vive a palavra de Deus. Nós vamos viver na nossa casa, Deus manter as coisas. Gafanhoto não vai devorar a nossa casa, o devorador não vai. Deus vai manter as coisas na nossa família. Quem vive o milagre do manter, adora a Deus toda hora. Aleluias. Você está esperando algo novo? Começa a adorar pelo antigo que você vive todos os dias na sua casa. Deus está mantendo as coisas, Deus não vai deixar acabar. Ai, Edilson, mas a minha fé parece que é tão pouca. Mas você tem ela, não tem? Enquanto Deus não aumenta, Ele mantém. Parece que a minha força é tão pequena, mas Deus tem mantido esta força suficiente para você vir num culto aqui e dar glória a Deus. Isso é Deus mantendo a sua força. Aleluia. Ah, mas parece que eu não sou nada. Não, você é assim. Deus está mantendo a sua casa, Deus está mantendo a sua família. Ei, Deus está mantendo a sua fé. Ela não vai acabar. Tem milagre no manter de Deus. Me explica, irmão, por que crente passa prova, passa desafio, 1 ano, 2, 5, 10 anos, e tem uma gama de pessoas dizendo assim: agora desanima, agora acaba tudo. Só que ela esqueceu que tem um Deus que está mantendo as coisas, que tem um Deus que está mantendo as coisas. E quando alguém pensa vai acabar, Deus mantém, e ela está de pé adorando a Deus. Deus vai manter as suas coisas. Outra coisa que eu aprendo aqui, que o manter de Deus protege a minha casa e minha família. Era pouco que a viúva tinha, mas o que tinha era retido e preservado. Olha aqui, irmão, isso aqui é aprendizado. O desafio de reter o que tem é milagre também. Entenda, há pessoas que não tem problemas em receber, mas tem problemas em reter o que recebeu. Eu vou repetir. Tem pessoas que não têm dificuldade em receber alguma coisa, mas tem dificuldade de manter. Conhece alguém assim? Que recebe muito. Vou usar o termo monetário. Existem pessoas que ganham bem, mas já percebeu que não consegue manter? Porque o milagre e a bênção não está só no receber, o milagre também está no manter. Está na Bíblia isso? Está na Bíblia. Isso que é doutrina, irmãos. Em Ageu você vai ver isso aí. Ageu falou assim: vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem,
vestem-se, mas não se aquecem. Aqueles que recebem para colocar numa bolsa furada. Olha isso. Em outras palavras, colocava em cima e vazava embaixo. Recebia talvez até mais do que o outro, mas não conseguia manter. E eu entendi, irmãos, que quem mantém tudo que nós temos é Deus. O mesmo poder que Deus dá para você receber é o mesmo poder que Deus te dá para manter, senão nada fica na tua vida. Nada fica com você. Por quê? Porque existe milagre que está no manter. A provisão não é o problema está na capacidade de reter a bênção. Às vezes o problema não está no azeite, o problema está no vaso. Às vezes o problema não está no azeite, o azeite está descendo. O problema está num vaso que não consegue reter a bênção de Deus. Mas quando o que eu tenho tem a bênção de Deus, você pode ter certeza, aumenta a demanda, não aumenta o meio, mas também não acaba. Você quer ver um exemplo? Existem situações em que você recebe durante o mês tal salário, e durante aquele mês aumenta a demanda, aumenta a despesa, você não recebeu nada mais, mas deu para pagar. Você conseguiu? Que segredo é esse? Aí você diz assim: eu não recebi nada mais, mas também não acabou o que eu tinha. A farinha da panela não vai acabar, e o azeite da botija não vai secar. O que aconteceu? É que na tua casa, serva de Deus, tem a bênção do provedor. Tem casa que só tem providência, mas a casa que serve ao Senhor, além da providência, tem um provedor também que está mantendo as coisas. Isso que é profético nesta noite, irmãos, aleluia. Eu estou dizendo que às vezes aumenta a demanda, aumenta, quem sabe, o gasto. Não aumentou o salário, mas deu conta de pagar. O que é isso? É Deus mantendo o azeite e a farinha na tua casa, na tua cozinha e na tua despensa. Creia que Deus. Você está recebendo essa palavra nesta noite, no nome de Jesus Cristo, aleluia. É Deus garantindo aquilo que você tem, não vai acabar, porque você está debaixo da bênção do eterno Deus. Você está debaixo da bênção do provedor na tua casa. Nós falamos de muitos milagres no deserto que o povo viveu, muitos milagres. Moisés tocando na rocha, a água saindo, o mar vermelho se abrindo. Isso é milagre extraordinário. Mas às vezes tem um milagre que passa desapercebido num deserto. Sabe qual? É o milagre que diz a Bíblia que as vestes, nem a sandália dos pés do povo gastou. Não é assim, pastor Pedro? O mesmo chinelo, a mesma vestimenta, saiu do Egito, andou 40 anos, chegou lá, não gastou não. Mas no deserto tem sol e tem frio, suficiente para gastar. Não, mas aquele que deu o caminho, aquele que deu a direção, está mantendo a roupa, está mantendo o calçado, está mantendo a vestimenta. Não, mas sol destrói a roupa. Não, mas Deus vai manter, Deus vai conservar, Deus vai guardar, Deus vai manter. Acabou de tal nação. Não, mas da nação de Israel não. É a mesma veste, a mesma sandália, porque está escrito em Deuteronômio 29:5: durante os 40 anos em que vos fiz caminhar pelo deserto, disse o Senhor, nem as vossas vestes, tampouco a sandália dos vossos pés se gastarão, porque Deus manteve, irmão, Deus preservou, Deus conservou. Você vai viver esse milagre na tua casa também. Você pode levantar a mão para cima nesta noite. Você vai viver, está vivendo esse milagre. Aleluia. Não teve roupa nova, mas Deus manteve o bom estado da roupa antiga. Ah, meus irmãos, o manter de Deus me dá a possibilidade de suprir necessidades. Quantas pessoas que é abençoado por Deus em receber as bênçãos, mas às vezes não consegue manter as bênçãos. Tudo se vai, tudo se gasta, tudo se acaba logo. Tem muitas famílias, irmãos,
Tem muitas famílias que é necessário orar para Deus repreender o devorador. E não é só devorador de coisas materiais, não, é de coisas espirituais também. Deus quer nos dar um espírito de continuidade, irmãos. Aleluia. Para nós estar alegre nesse culto aqui hoje, mas Deus vai manter essa chama acesa, para que no próximo culto a chama também não venha se acabar. Aleluias. Oh, reblas teker yamanda subia. Por que você vê crentes, os mesmos crentes levantando a mão, adorando do mesmo jeito? É porque Deus está mantendo a vida dele, Deus está mantendo a fé dele. Aleluia. Eu digo no nome de Jesus Cristo que Deus nos dará graça para viver continuidade, irmãos. Continuidade, espírito, onde alguém diz assim: eu já estou na verdade vivendo altos e baixos. Não, Deus vai nos dar graça de viver continuidade, a mesma graça, o mesmo poder, a mesma força, a mesma unção. Receba nesta noite, e devorador será destruído pelo poder que é no nome de Jesus. A mesma alegria na tua casa, a mesma paz, a mesma segurança. É Deus mantendo a tua família, serva do Senhor. Você vai ver milagre diariamente na tua casa. Você vai ver milagre constante na tua casa. É Deus que está fazendo isso na tua vida. Antes de nós pedir, irmãos, grave isso aqui. Antes de nós pedir a Deus uma bênção grande, agradeça a Deus por aquela que você já tem. Agradeça a Deus por aquela que você já tem, porque Deus mantém aquela que você tem. Irmão, diz Davi: se não fosse o Senhor, os nossos adversários nos teriam engolido vivo. Não é assim que está escrito? Você acha que se depender só de você, você tinha o que tem? Você tem essa mesma força aí? Essa mesma graça? Esse mesmo calor na alma aí? Você acha que se depender só de você, você teria isso aí? Não teria não. Mas na tua casa repousa o milagre do manter. Deus está mantendo. Deus está mantendo o teu ministério com graça e com vigor. Aleluia. Deus, nós vamos até quando, Deus? Até o arrebatamento da igreja. Aleluia. Tem promessa de constância, irmão. Tem promessa de constância. Tem promessa de perseverança. Tem promessa de continuidade para a nossa vida. Deus vai manter. E se tem algum laço do inimigo que está roubando essa constância sua, roubando essa graça, no nome de Jesus Cristo, a palavra está sendo pregada hoje. Alguém está crendo? Há poder de Deus aqui nesta igreja. Deus quebra o arco e corta a lança, mas vai dar graça àqueles que crêem na tua palavra. Agora, para nós encerrar, aquela mulher vivia outra possibilidade, que era viver pela fé. Viver pela fé dia após dia. Irmãos do ciclo de oração, uma coisa, como eu já disse, é aquela mulher diz assim: amanhã vai ter almoço com o depósito cheio, com a dispensa cheia, tem farinha e tem azeite, né, amor Genaro? As irmãs aqui trabalham na cozinha, sabe disso aí. Como é fazer um alimento, um almoço, preparar a refeição sabendo que para o outro dia não tem nada? Uma coisa é você preparar sabendo que tem variedade na minha dispensa, tem variedade. Mas essa mulher não tinha estoque de azeite não, ela não tinha estoque de farinha não, mas ela vivia por fé todos os dias. Aí Deus fazia um milagre hoje, e para amanhã ela dizia assim: o mesmo que fez hoje faz amanhã também. Qual é a garantia do pão de amanhã? A garantia do pão de amanhã é o pão de hoje. E a garantia do pão de hoje é o pão de ontem. O Deus que mandou ontem manda hoje, e o Deus que mandou hoje manda amanhã também. Eu estou caminhando por fé. Eu não preciso de ver para crer. Eu vou crer para mim ver o milagre de Deus acontecer na minha casa.
somos fadados a viver uma geração, irmãos, que tem que ver para crer, ver para adorar. Mas Deus nos condiciona a uma condição de vida, a viver por fé. Deus está usando os nossos recursos. Tem gente que tem recurso, mas não tem fé. Mas tem gente que tem fé e Deus dará recurso para ele no nome de Jesus Cristo. Aquela mulher a princípio tinha recurso, mas não tinha fé. Ela estava com recurso na mão, dizendo: eu vou morrer amanhã. Mas Elias não tinha recurso, mas tinha fé, e dizia assim: não, faz um bolo, porque a farinha não vai acabar e nem o azeite vai secar. Deus vai dar garantia. Por quê, irmãos? Porque Deus quer usar a nossa fé, aleluia. Há pessoas que estão esperando você crer para desfrutar, aleluia, do milagre de Deus. Às vezes o pouco que temos será bênção na vida de alguém. O pouco que temos será bênção na vida de alguém. Para quem nada tem, o pouco de alguém é muito, e Deus vai usar o nosso pouco, mas com fé, aleluia, para fazer um milagre na vida de uma outra pessoa. Deus quer usar o pouco que você tem para te sustentar e sustentar outra pessoa. Aleluias. Mas calma, esse processo tem hora marcada. Deus falou assim: é até o dia que o céu se abrir. Enquanto não derramo, eu vou manter as coisas. Ei, olhe para cá e digo: há uma bênção abundante sobre a tua vida para chegar. Aquilo que você tanto espera vai chegar no nome de Jesus. Mas enquanto isso, vai adorando a Deus por aquilo que Deus está conservando na tua casa. Deus falou assim: olha, a farinha não vai acabar e nem também um azeite, até tem uma data marcada para o processo. Até o dia que o céu vai se abrir e chuvas cairá sobre toda a terra. Mas enquanto isso, eu vou manter a tua casa, eu vou manter a tua família, eu vou conservar o que você tem. Não será tocado, não vai acabar, mas eu vou conservar. Eu quero orar pela tua vida nesta noite. Se coloque de pé no nome de Jesus.